O senhor mesmo falou aqui que o César Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid, é respeitado, um profissional respeitado, Muito. e ele seria um advogado de meia tigela se o que está insinuado nos autos, pressão da Polícia Federal para contar inverdades, um comportamento inadequado do ministro Alexandre de Moraes, se isso tudo tivesse ocorrendo, ele seria um advogado de meia tigela se ele não denunciasse, se não protegesse o seu cliente, né? O que eu lhe pergunto é, objetivamente, neste cenário que nós estamos observando, um delator que vai para cá, vai para lá, presta os depoimentos, aí aparece um áudio em que ele questiona os depoimentos que ele mesmo prestou. O senhor, como advogado, já renunciaria à causa? Isto não se tornou um caso irremediável? O advogado já não está fazendo o papel de bobo a essa altura? Eu acho que não, viu, José? Pelo seguinte, nem sempre a gente sabe medir o porquê as pessoas fazem as coisas, não é? As pessoas são fragilizadas. Você imagine uma pessoa do meio militar, em que militares não delatam, que passa a se dispor contra todas as pessoas do seu entorno, contra as pessoas que defendem o presidente que ele defendia, etc, etc. Essa pessoa deve estar submetida à pressão, ele e seus familiares, né, nas redes, na vida, etc. Então, às vezes, as pessoas, para conseguir lidar com o problema, fazem coisas insensatas. Talvez ele nunca pensasse que esses áudios fossem ser divulgados. Para quem que ele mandou esses áudios? Eu não sei. Mas é alguém que seguramente queria botar a lenha na fogueira da situação, porque isso não percorreu outros canais que não fosse de uma grande revista da imprensa, ou seja, alguém quis botar fogo na história. Ou seja, será que ele foi traído na sua confiança? Bom, mas então ele estava falando a verdade? Será que estava falando a verdade? Será que ele não estava querendo falar com amigos, dizendo, olha, por favor, eu fui pressionado, eu não queria delatar, eu fui obrigado, eu que me ferrei e tal? Pode ser isso. Então, o advogado ele não pode tratar o cliente como um deus ou como um semideus. Ele é um ser humano submetido a fragilidades. Agora, se ele falar que realmente aquilo é verdade, o advogado dificilmente poderá continuar representando Outra a dúvida que eu City. tenho, ministro, nós tivemos casos recentes aí de anulação de sentenças, agora estão anulando até as multas que empresas que confessaram os seus crimes de corrupção estão agora reivindicando a anulação de multas, algumas até já foram anuladas. O que eu lhe pergunto é, neste caso específico, interessa ao Bolsonaro, aos seus cúmplices, causar um tumulto nesse inquérito? Algo que permita reduzir todos os crimes a um debate sobre tecnicalidades processuais, né? O que eu lhe pergunto é, no estágio em que nos encontramos, que há uma diferença entre isso que nós estamos assistindo agora e a Vaza Jato, né? A Vaza Jato veio depois das sentenças proferidas. Agora nós estamos no curso do inquérito. Mas existe o risco de o Bolsonaro e a sua defesa encontrarem nisso que está acontecendo agora matéria-prima para questionar futuras sentenças ou não? Ainda não chegamos a esse risco. Não estamos correndo esse risco. Eu acho que ainda não estamos correndo esse risco no seguinte aspecto, nós estamos numa fase de produção probatória. Se eventualmente se provar alguma parcialidade da investigação a partir da fala do seu Cid ou de outros elementos que ele reúna, eu posso ter uma situação específica afetada neste inquérito e obrigar uma nova coleta de provas nesta fase. Ou seja, é uma situação diferente de uma sentença já dada, porque aí se anula. Porque, veja, eu tenho uma anulação que vai voltar do início. Aqui, neste caso, eu tenho uma delação atingida e eventuais outras situações que efetivamente possam ser comprovadas pelo senhor Mauro Cid. Que eu até duvido que comprove, porque acho que todas as cautelas foram tomadas nesse caso e o próprio advogado dele não endossa efetivamente o que foi dito. Mas caso provado que houve uma pressão indevida, etc., essa colheita de provas seria indevida, mas os fatos permanecem rígidos para serem investigados, né? Então, ou seja, você pode até substituir quem está investigando, você pode até fazer situações das mais diversas, se provado for. Agora, a mera acusação de suspeição, isso não induz a absolutamente nada. Aliás, é pacífica a doutrina em dizer que aquele que induz a suspeição daquele que é o juiz ou investigador não merece
crédito. Então, tudo depende agora do comportamento do senhor Cid. O que ele vai falar, o que ele vai dizer em relação aos fatos. Ó, aliás, eu até queria aproveitar, vamos colocar novamente o áudio do Mauro Cid. Daqui a pouquinho ele vai se reunir lá com o juiz do gabinete de Alexandre de Moraes. Eu queria agora focar um pouco, ministro Cardoso, na crítica e na acusação que ele faz, e aí esse áudio, se for a voz dele mesmo, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que ele diz: o Alexandre de Moraes é a lei. Vamos até ouvir novamente esses áudios de Mauro Cid que foram conseguidos aqui pelo UOL. Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Isso daí, o que pode ser entendido, hein, ministro Cardoso? O que ele fala especificamente sobre Alexandre de Moraes, falando que Alexandre de Moraes é a lei, que ele prende, ele solta, com acusação, sem acusação. Isso pode ser uma acusação contra Alexandre de Moraes? Ele pode se prejudicar, Mauro Cid, por essas declarações? Veja, não é um fato que ele diz, é um juízo de valor. Né? Ele está valorando uma situação e valorando em estrita consonância daquilo que tem sido os argumentos dos que defendem Jair Bolsonaro e dizem que Jair Bolsonaro é inocente. Aliás, não é de hoje. Jair Bolsonaro, o tempo inteiro, ainda presidente da República, criticava o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo algo muito parecido com o que Cid está dizendo agora. Isso é um juízo de valor. Ele não está dizendo: olha, Alexandre de Moraes, a tal hora, tal dia, fez tal coisa. Não, ele está falando: ele acha a lei, pelo que eles me perguntaram, fica evidente que ele já tem uma tese, etc. É exatamente o discurso dos defensores de Jair Bolsonaro. Por isso que eu não sei exatamente o que o move, não é? Ou seja, o que o está movendo nesse momento. Ele vai ter que esclarecer. Ele está querendo aplacar a ira dos adeptos de Jair Bolsonaro em relação à sua delação. Ele está... em síntese, o que é isto? Não é? Eu acho que somente a fala dele é que vai poder esclarecer esse fato. Especialmente depois que o seu advogado disse que a apuração estava rigorosamente correta. E não é um advogado qualquer, como disse o Josias. O César Bittencourt é um professor com vários livros escritos, tem um nome e uma biografia zelada.